Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Como vocês estão? Como passaram o dia? Como sempre tenho dito pelas manhãs, o Senhor que guardou o dia anterior, guarda o dia de hoje também. Estamos terminando o dia, o Senhor nos guardando, nos protegendo, e amanhã Deus pertence. Se chegarmos amanhã, Deus nos guardará também. Espero em Deus de que todos estejam bem, apesar da situação do Brasil, apesar da situação do mundo. Está provado de que pode abalar tudo menos a fé dos irmãos, porque a nossa fé está balizada em Deus, alinhada em Deus. E nós queremos nos congratular com os irmãos nesta palavra, esta noite de gabinete, onde semanalmente nós fazemos aqui as nossas reuniões de atendimentos, né? E eu sei que muitos irmãos gostariam de vir ser atendidos, mas não tem a oportunidade por enquanto. Mas eu não posso deixar de fazer os atendimentos, nem que seja online. E os irmãos, orem para que Deus nos dê uma palavra segundo a sua vontade e que venha tocar nos vossos corações, os corações dos irmãos, para que a fé dos irmãos sejam aumentadas, abalizadas. Convido os irmãos para uma leitura que eu escolhi, uma leitura da palavra de Deus, que eu escolhi a propósito, a dedo, para trazer-lhes para esta noite. Nós só estamos hoje com o Facebook, não estamos com o Instagram, então os irmãos do Facebook com certeza vão estar nos acompanhando. Os versículos bíblicos que nós escolhemos para a leitura de hoje está no capítulo 3 do livro do Êxodo. Abra sua Bíblia aí, Êxodo capítulo de número 3, e nós leremos com os irmãos dos versículos de número 1 até o versículo 6. São 6 versículos apenas que nós queremos compartilhar com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: E apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, seu sogro sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte do Senhor, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça não ardia no fogo, mas não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse o Senhor, dizendo agora: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Soberano Deus e eterno Pai, estou aqui de Bíblia aberta, esperando da sabedoria que vem do alto, da unção que vem do teu Espírito Santo, para que esta palavra invada, inunda os corações de todos aqueles que acessaram e que tornaram-se nossos internautas e que estão aí pedindo uma palavra a Deus, uma palavra que venha resolver as suas situações ou abrir os caminhos por onde eles devem passar. Nos ajuda, Senhor, para manter a tua palavra nos corações das pessoas. Para tudo isto te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esta palavra traz alguns personagens
que eu digo que personagens que nasceram para dar errado. Nasceram para dar errado, e Deus prepara essas pessoas e transforma em instrumentos de Deus, põe nesta linha maravilhosa, põe nas credenciais de Deus, a ponto de Deus fazer as suas apresentações, citando seus nomes. Só dá para conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, conhecendo também o Deus de Moisés, né? Os irmãos sabem que Moisés estava fugitivo, Moisés estava com medo, Moisés estava distante do Egito, porque foi ameaçado porque houve o crime que ele tinha visto foi descoberto, caçado, e ele sabe que se encontrado seria morto. Então Moisés não tinha muita coisa a fazer não, embora fosse filho da filha de Faraó, não tem o que fazer, porque o sangue dele, o sangue que corria nas veias, era um sangue hebreu, era o sangue hebreu. Então, nas raízes, Moisés tinha um compromisso com Deus dos hebreus, com Deus de Israel, enquanto que na nação o povo adorava deuses estranhos. Agora imagine, Moisés tem que decidir entre adorar o seu Deus ou o Deus dos deuses estranhos, já que morava no palácio, vendo as pessoas se maltratando, um egípcio maltratando um hebreu, ferve o sangue nas veias. E o que Moisés fez? Matou o egípcio e escondeu na areia. Pensou que não tinha sido visto. Outra vez, 2 de seus irmãos, os 2 eram hebreus, estavam discutindo alguma coisa, e Moisés foi tentar ajudar, a conciliar. E um deles falou: és juiz, pensa que não vimos quando mataste o egípcio? E aí ele descobre que o crime que ele havia cometido foi descoberto. E como foi descoberto, fugiu para longe, para um deserto, Midian, e ali ficou fugitivo, esperando, acredito eu, que até orando, para nunca mais voltar naquela terra. O que menos Moisés queria era voltar àquela terra, porque era uma terra inimiga dele. Os senhores da terra eram inimigos dele. Moisés não tinha vontade nenhuma de voltar ali para enfrentar os seus medos, enfrentar os seus traumas, enfrentar seus inimigos. Pois bem, aqui no capítulo de número 3 de Êxodo, Moisés, pensando que já está fixando raízes no deserto, porque ele agora está empregado, casado, e ele pensou de que Deus ia deixar assim, até o dia em que ele viu algo diferente. A Bíblia diz que ele estava apacentando um rebanho de Jetro. Jetro era sogro dele. E quando ele estava apacentando, levou o rebanho com cuidado para o monte de Deus, Horebe. O monte ficava atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe. É a primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos. Se os irmãos puderem considerar, se puderem fazer, considerar a vida de um pastor, de um presbitério, de um diaconato, de um dirigente
dirigente de congregação, que cuidam de pessoas, cuidam de almas. Veja, Moisés estava cuidando de um rebanho que não era dele, mas ele tinha uma responsabilidade com este rebanho muito grande. O que acontece por aí afora? Por que é que as igrejas se dividem? Por que é que as pessoas vão embora? Porque os templos fecham. Não estou falando por conta da pandemia, eu estou falando no sentido geral. A igreja às vezes começa cheia, vai se esvaziando, depois se divide, vai embora. A evasão é muito grande. Por quê? Vem procurar um refúgio da igreja. A responsabilidade de dar este refúgio aos membros é do pastor, colocá-lo em segurança, dar a ração, a alimentação adequada, necessária para aquele dia. Mas aí falta a responsabilidade do pastor. E faltando responsabilidade do pastor, vai fazer o rebanho sofrer. Veja que Moisés aqui colocou o rebanho no monte do Senhor, por trás do monte do Senhor, porque era um lugar em segurança. Existe lugar mais seguro do que perto do monte do Senhor? Em Horebe, a gente fala da oração. É um dever de um pastor, é o dever de um presbítero, é o dever de um diácono, ou de um dirigente de congregação, ou de um professor de escola dominical, superintendente, coordenador de jovens, dirigente de ciclo de oração e consagração, pessoas que têm liderança, diariamente levar o seu rebanho ao monte do Senhor, orar por eles pelo nome, preferência pelo nome, pelas suas necessidades, esquecer um pouco as suas e colocar em primeiro plano as deles. Muitas pessoas atiram pedra em ministérios, não sabendo que estão atirando pedras em uma pessoa que poderá ajudá-lo lá na frente. Quando a pessoa tropeçar, quando a pessoa escorregar, quando a pessoa cair, quando a pessoa tiver um problema espiritual e corre para o pastor, me ajude, me socorra. As ovelhas devem estar em segurança. Na situação atual, eu fico um pouquinho mais preocupado, porque aqui no templo eu faço mais ou menos esta divisão. Eu consigo ali no púlpito saber, descobrir fulano não veio, no outro culto não veio, no outro culto não veio. O que está acontecendo? Vou procurar saber o que é. Detecta o problema, resolve e traz a pessoa. Agora fica um pouco mais difícil, qual tem sido o meu trabalho? Orar todos os dias pela manhã por todos os membros. Eu viajo na oração desde Vivador até o ABC, passando pelas casas dos irmãos, apresentando os dirigentes nas mãos de Deus, as lideranças. O que é que eu estou fazendo? Colocando as ovelhas em segurança. Agora, Moisés não sabia nunca que aquele dia em que ele estava colocando as ovelhas no monte Horebe, ele teria uma visão inédita. Inédita. Ele nunca tinha visto aquilo. O que é que ele viu? Ele viu uma planta do deserto chamada sarça. E esta planta tinha se ateado fogo na planta. A planta estava pegando fogo. Normal no deserto uma planta pegar fogo, porque no deserto geralmente se seca rápido e o fogo pega rápido. Não é, a diferença não está aí. A diferença está em que o fogo
não conseguia destruir a planta. O fogo estava ateado na planta. É só perceber, ouvir o tilintar do fogo no material da lâmpada, da árvore. Mas a árvore não se consumia. A árvore não se destruía, mesmo com a força do fogo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Se nós fôssemos nos colocar no lugar daquela árvore, quantas das vezes nós somos plantados no deserto? Quantas fases de deserto nós passamos? Eu disse em um dos cultos que Jesus não ofereceu vida boa a ninguém. Estão pensando que a igreja tem vida boa, que o pastor tem vida boa, que nunca foram. Deus não prometeu, pelo contrário, Jesus disse: neste mundo tereis aflição ou aflições, tende bom ânimo. Pode perder o ânimo. Imagino que é uma árvore já plantada no deserto, calor insuportável pelo dia, frio insuportável pela noite. Tinha que ser uma árvore do deserto mesmo para suportar. Você sabia que existem crentes que suportam determinadas tribulações muito mais que outros? Tem crente que nasceu e cresceu às margens da praia. O coqueiro cresce muito. Outros foram plantados na zona da mata. Aí você vê as mangueiras, as jaqueiras, suas raízes vão buscar águas. Existe também a árvore do sertão. A árvore do sertão, ela é tão teimosa, tão corajosa, que até suas raízes, quando não consegue encontrar, elas invadem as residências. Por baixo das casas, vai estourando com o piso das residências, mas elas procuram um lugar para sustentar a árvore. Amendoeira, por exemplo. Plantas do deserto. Além de passar pelos problemas do deserto, Deus ateou fogo naquela planta. E Moisés disse: eu nunca vi isso. Me virarei para lá e verei esta grande visão. E se percebe Moisés mudando a sua forma física, sendo atraído pelo fogo, porque todo líder é atraído pelo fogo. Sabia disso? Você que tem uma chamada de Deus, Deus não entregará a sua igreja a homens frios. Moisés não correu com medo do fogo, ele se aproximou. E na proporção que vai se aproximando, aí a Bíblia diz que o Senhor falou no meio do fogo. Então não era um anjo. Embora o texto diz que o anjo do Senhor estava lá, é uma teofania, porque agora ele ouve a voz do Senhor Deus, dando as características, as credenciais. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés fez duas coisas: uma antes de ouvir, recebeu uma ordem, e a outra, mesmo sem a ordem, ele fez também. Antes, ele recebeu a ordem de tirar as sandálias dos pés, porque o lugar em que estava era sagrado, era santo. E depois das informações de Deus: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, a Bíblia diz que Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Isso me traz uma experiência grande, muito grande, muito grande.
Quem somos nós, meus irmãos, diante de Deus? Como nos apresentar a Deus? Que comportamento deveríamos ter numa surpresa desta? Deus chegou. Como vou me apresentar a Ele? Enquanto alguns dizem, não, eu chego lá, faço o que tem de fazer e pronto. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Moisés dá a entender que não queria olhar para Deus, porque havia uma proibição em olhar para Deus. A lei dizia que se alguém olhasse para Deus, morreria. Ninguém pode olhar para a minha glória e continuar vivo. Homem nenhum olha a minha face e continua vivo. É Deus que está falando comigo, eu vou olhar para Ele, eu vou esconder. Você sabia que tem hora que é necessário se esconder? Olha, existem fases na nossa vida, e Deus nos coloca em determinadas guerras, que é para a gente colocar a cara mesmo na guerra e sair da peleja com os instrumentos que nós temos de defesa e de ataque. Mas existem vezes que é necessário esconder o rosto. Moisés escondeu o rosto. Ezequias escondeu o rosto na parede. Josafá não saiu a pelejar com as armas à sua disposição. Porque Deus às vezes trabalha diferente, que é para confundir. Então não são todas as vezes que a razão que nós temos tem de ser a arma necessária. Nem sempre. Não, eu tenho razão em falar. Eu tenho razão em responder. Eu tenho razão em dizer. Eu vou mostrar que eu tenho razão. A razão não é minha. A razão não é tua. A razão é de Deus. Só quem tem razão é Deus. Moisés, entendendo disto, temeu. Aí por que Moisés temeu olhar para Deus? Temeu olhar para Deus primeiro porque não queria morrer. Temeu olhar para Deus porque naquela mesma hora, tudo que ele tinha feito até agora, Deus poderia colocar as claras. Prestação de contas. Deus poderia muito bem dizer, Moisés, você matou, e nós precisamos conversar. Moisés teve medo de muita coisa. Mas, como Deus é grande, né, irmãos? Como Deus é misericordioso, não é? Como Deus faz as coisas diferentes dos homens. Aleluia. Temeu olhar para Deus. Aí Deus dá uma informação a Moisés que não tem nada a ver diretamente com ele. Tem indiretamente, mas não tem diretamente. Porque disse o Senhor, tenho visto, já só em conversar com essa palavra, né? Tenho visto, acho que Moisés estremeceu na base. Ele vai falar do que eu matei o rapaz. Quer ver que ele vai lembrar o crime que eu cometi, o pecado que eu cometi, mas come. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tudo bem, até agora Deus falou comigo, falou sobre o povo, mas não descobriu nada, não disse nada do que eu fiz lá, nem interessava a Deus. Deus não estava interessado no que Moisés tinha feito, não, mas estava interessado em fazer Moisés voltar para o mesmo lugar, para enfrentar os seus medos e os seus traumas com uma condição. Quando ele saiu só. Ao voltar, ele voltaria com Deus. Porque ele pergunta, quando eu chegar lá,
que os filhos de Israel perguntarem: quem me enviou? Eu vou dizer o quê? E ele disse: diga assim, eu sou o que sou. Eu sou, vos enviou a vós. Então Deus não mandou Moisés voltar para o Egito para envergonhá-lo diante do crime que cometeu, para humilhá-lo diante do pecado que cometeu, que é um problema. Eu estou numa palavra de gabinete, é um problema sério de muitos irmãos. Tem muita gente aí que acha que é pastor. Se fosse eu que estivesse lá, aquele irmãozinho ia ver, aquele irmão atribulado, aquele irmão que só faz o que não presta, ou seja, tinha disciplinado, mas não é você. Quanto vale a alma de uma ovelha ou de um líder? No caso aqui, uma ovelha líder. Deus nem toca no assunto, Deus nem lembra mais, porque quando Ele perdoa, Ele joga por trás das suas costas, no profundo do mar do esquecimento. Deus é grande, querida. Deus é grande, meu irmão. Ele nem lembra mais. E ainda levanta Moisés com a maior responsabilidade de todos os tempos. Só pede mesmo para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi de tirar o povo do Egito. Agora lembre, Moisés, quem era Moisés? Nasceu para dar errado. Nasceu, foi escondido, porque havia uma ordem de se matar os meninos de 2 anos para baixo, para que o povo de Deus no Egito não crescesse assustadoramente como vinha crescendo. E eles tinham medo que, com a proliferação do povo de Deus no Egito, tomasse as rédeas do Egito e governasse o Egito. Então manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, as meninas deixam viver e os meninos matam. Mas quem pode matar um projeto de Deus? Se Deus faz um projeto, quem é que pode rasgar um projeto que Deus mesmo rascunhou, fez, desenhou, deixou lá? Moisés foi escondido. Como não pôde se esconder mais dentro de casa, ficou escondido dentro de uma arca pequena, betumada com junco, lá no rio, à mercê dos animais marinhos, dos animais dos rios, principalmente do rio Nilo, que poderia tragar, matar a criança. E Deus faz com que a filha de Faraó vá tomar banho exatamente naquele rio, quando a arca vai passando, e que ela descobre que é uma criança, e Miriam, irmã do menino, dá ideia à filha de Faraó para que uma mulher cuidasse dele no lugar dela. E ela chamou a própria mãe, que além de cuidar do seu filho, ainda era sustentada pelo governo para tanto. O governo sustentava ela para que ela cuidasse do próprio filho, que era Moisés. Veja, Moisés nasceu numa fase difícil. Olha, todo tempo difícil é tempo de milagre. Você pode repetir esta palavra comigo aí na sua casa? Todo tempo difícil é tempo de milagre. Os maiores milagres de Deus acontecem nas grandes tempestades. Dê uma olhada agora para quando Deus aponta: eu sou Deus de quem? De Abraão. Veja que ele não disse que era Deus de Jó, que tinha dado testemunho de Jó até a Satanás. Homem temente, homem reto, homem... Não, ele não disse. Até porque ele não fez nenhum tipo de promessa a Jó. Ele fez a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão. Começa por aí, lembrando de uma promessa que ele havia feito ao povo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus promete uma terra àquele povo.
E Abraão teve seus problemas espirituais também, inclusive mentira quanto à sua esposa. Mas ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos lá. Abraão, na Bíblia, significa promessa. Deus estava dizendo para Moisés: eu sou o Deus da promessa. Mas não é daquele tipo de promessa que se faz e não se cumpre, não. Deus faz a promessa e cumpre com ela. Ele perguntou a Jeremias o que era que Jeremias estava vendo. Lembram disso? Jeremias, o que é que você está vendo? Dê uma olhada aí. E o que chamou a atenção de Jeremias foi uma vara de amendoeira. Eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus disse: sim, vistes bem, porque houveram sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Glória a Deus. Deus não é Deus de beira de estrada. Se Ele te prometeu alguma coisa, Ele vai contigo até o dia do cumprimento dela. Pode esperar. Pode esperar. E Deus tinha prometido a terra para Abraão. Esta proposta passa para seu filho Isaac. Quando ele diz: eu sou Deus de Abraão, promete, de Isaac, milagre. Ele é o filho da promessa. Isaac é um grande milagre. Estão lembrados quando Isaac e seu pai Abraão vão subindo o morro na terra de Moriá? Era uma comitiva que estava indo. Existiam os empregados que estavam levando jumentos, Abraão e Isaac. Chega ao pé do monte, Abraão diz aos empregados: vocês ficam aqui ao pé do monte com os jumentos, tomem conta dos jumentos, e eu vou continuar a viagem com meu filho. Vou adorar com ele, e de lá tornaremos. Isto é profético. Ele está profetizando: vamos adorar e depois tornaremos para vós. E no caminho, o que menos Abraão queria que acontecesse, aconteceu. Mas, gente, não tenha medo não, viu? Porque geralmente daquilo que a gente mais tem medo é o que acontece. E qual era o medo de Abraão? Era que o seu filho o interpelasse. E foi o que aconteceu. Pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo cutelo, e eu estou vendo a lenha, e sei que o Senhor vai sacrificar. Mas vamos sacrificar o quê? Já que não estou vendo o cordeiro para o sacrifício. Seja pai nessa hora. O que é que o coração daquele velho pai diz? Que se passou por sua mente? Eu vejo ali um trabalhar de Deus, um trabalhar do Espírito Santo de Deus na mente de Abraão, quando disse para seu filho: Deus proverá para si. Já está dito, né? Para si. Essa ida nossa é um culto a Deus, vamos oferecer um sacrifício, e é para você esse sacrifício. E Deus vai providenciar, não é para mim não, vai oferecer para você, vai providenciar para você. Calados continuaram. O nome, a palavra Isaac, significa riso. Pegaram Isaac, foi feita a lenha, colocada a lenha de uma após outra, fizeram o altar, Abraão colocou seu filho, vendou seus olhos, levantou o cutelo. Eu acredito que se fosse eu que estivesse em cima daquele altar, eu tinha dado uma carreira. Mas seu pai havia feito uma promessa: Deus proverá. Levantou o cutelo, e quando estava para imolar seu filho, ele ouviu a voz de Deus: não faças tais coisas, porque agora sei que temes a Deus, e que não me negaste o teu filho,
mesmo ele sendo teu único filho. E aí, quando eles olharam do lado, Deus já havia providenciado o cordeiro que morreria no lugar de Isaac. Ou seja, o riso foi liberto, foi livre. Deus é Deus de Abraão, glória a Deus, da promessa, é Deus de Isaac também, do milagre. Que tipo de milagre você está necessitando? Uma vez eu ouvi uma mensagem e que fiquei um pouco, os cabelos já brancos, né? Gosto de ouvir mensagens, gosto muito de ouvir, mas os cabelos brancos não são sinais, no meu caso, não são sinais de velhice, não. Embora quando eu vou para o supermercado me colocam na fila dos idosos, eu geralmente não aceito. Mas cada cabelo branco deste tem uma experiência. Trabalho com pessoas. Já vi muita gente pregando sobre isto. E é preciso ter muito cuidado quando se prega, quando se ensina a palavra de Deus. O cordeiro foi colocado no lugar de Isaac. A vida de Isaac foi poupada, mas só foi poupada porque Deus deu o livramento. Olha, irmãos, é o que eu vou falar agora. Deus não é Deus de artimanhas. Deus não é Deus de arrumadinho. Deus não faz um jogo brasileiro, a ginga brasileira. Deus faz tudo certo. Deus faz milagre. E este pregador que eu ouvi estava dizendo assim: Deus é para você o que você precisa que Ele seja. Eu não concordo muito, meu irmão. Eu não concordo muito com esta mensagem. É dizer, que Deus vai ser para mim o que eu preciso que Ele seja. Tá certo. Eu estou precisando de um terno novo. Então Deus vai me dar um terno novo só porque eu estou precisando de um terno novo. Então, Ele pode até abrir uma porta de trabalho para mim trabalhar com um terno novo. Deus não é para mim o que eu preciso que Ele seja. Deus não é meu escravo. Deus é para mim o que Ele quer ser para mim. Não é o que eu quero ou preciso que Ele seja para mim. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que nem sempre as nossas intenções, as nossas preocupações serão atendidas. Nem sempre. Mas já lhe deixo tranquila, ou tranquilo. Quando Deus guia as coisas, Ele deixa de fazer a vontade do homem e faz a dele. Essa vontade positiva, ativa. Quando o crente abre os olhos e descobre, não é que era melhor a dele, que ele resolveu melhor do que eu imaginava, do que eu pensava. Deus tem razão. Deus não pensa como o homem vê. Eu estou falando com alguém que está em casa, estou dando uma palavra de gabinete, estou tratando os meus irmãos, as minhas ovelhas. Deus pode te dizer sim, estiver no ponto. Se não estiver no ponto, Deus pode te dizer não. Se não estiver preparada a tua vitória ainda, Deus vai se calar e dizer: espere, eu vou resolvendo aqui. Eu sei que esperar não é bom, mas quem espera em Deus, no fim, vai perceber de que Deus estava pensando o melhor. Oh, glória a Deus para todos sempre. Que o nome de Jesus seja glorificado. Então nunca mais pregue de que Deus é para você o que você precisa. Se você precisa de pão, Deus é pão. Se você precisa de água, Deus é água. Se você precisa de saúde, Deus é saúde. Não, Ele é tudo isso, mas não é o que você precisa.
Nós somos vasos de barro, e nestes vasos de barro foi colocada a glória de Deus, para que a glória fosse de Deus e não do homem. Isaac, puro milagre. Ele sai da morte e vem para a vida. Ele é desatado e livre, e substituído. Aquilo que era para ele já não foi mais. E se cumpriu a promessa, a profecia de Abraão: vamos, adoraremos e tornaremos. Glória a Deus para sempre. Um homem de Deus, crente, ele profetiza. As palavras dele são palavras de homem de Deus, mais cedo ou mais tarde vai se cumprir. Não toque na vida de uma pessoa que ora, por mais simples que ela seja. Pode até sentar lá no lugarzinho dela no templo, só saúda os outros com a paz do Senhor, não sabe cantar, não vem para coral, não vem para departamento, só no lugarzinho dela. Não toque nela. Você não sabe quão estreita está a comunhão entre ela e Deus. Então Deus era Deus de Abraão, Deus da promessa, Deus de Isaac, Deus do milagre e Deus de Jacó. O que significa a palavra Jacó? Eu estou com um diácono aqui comigo, que ele de Bíblia entende tudo. Diogo, né? O que é que significa Jacó? Suplantador. Suplantador. O que é um suplantador? Trapaceiro, enrolão, enganador. E aí vai a quinta potência. É esse camarada que Deus está dizendo: eu também sou Deus dele. Sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac também. Aí, se fosse no nosso meio, será que ele vai dizer que é Deus de Jacó também? Porque Jacó dá muito trabalho. Eu sou Deus dele também. Sou Deus de Jacó também. Você sabe por que é que Deus atrai Jacó e diz: eu sou Deus de Jacó? Porque Jacó era visionário. Eu não falei missionário, eu falei visionário. O seu irmão não. Deus rejeitou o seu irmão porque o seu irmão trocou a sua primogenitura por um guisado. Meu pai chama de prato de feijão. E quem tem a bênção de Deus não troca por nada. Luta, morre por ela, mas não troca, não vende, não dá. É inegociável. E Jacó era visionário. Teve uma outra coisa com Jacó também. O cara era homem. Jacó tinha o sangue no olho. Está lembrado da briga feia que houve no Val? Quando ele tinha passado toda a sua família, o Val de Jaboque, ficou sozinho. Aí aparece um homem. Aparece um homem do nada, sem discussão, sem nada. Começaram a brigar. E eu soube, irmão, o pregador disse que a briga foi feia. Disse que era tapa para lá, tapa para cá. Me respeite, me solte. Eu acho que ele percebeu que não ia dar certo na tapa mesmo, ele ia morrer. Aí ele se abraçou e disse: me solte, porque está raiando a alva. Jacó disse: solto não, eu só te soltarei se o Senhor me abençoar. Glória a Deus. Jacó sabia com quem estava lutando, sabia o que estava fazendo. Você não sabe não o que está fazendo? Só solto quando me abençoares. Glória. Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Hoje muda seu nome. Você não é mais Jacó.
O seu nome agora será Israel, porque como príncipe lutar com Deus e prevaleceste. Ali mudou o nome de Jacó para Israel, onde temos a nação de Israel. Então Deus estava dizendo: eu sou o Deus da promessa, eu sou o Deus do milagre e sou o Deus da mudança. Eu não queria Jacó para ser obreiro aqui, do jeito que ele está. Suplantador, enganador, trapaceiro. Então não dá nem para ser um obreiro nosso. Agora, o Israel dá. Porque Deus mudou o nome. Mudando o nome de Jacó para Israel, muda o caráter. Deus sabe trabalhar com caráter, com temperamentos. Deus sabe trabalhar com a pessoa, a personalidade. Deus não trabalha com o homem de fora para dentro, enfiando na goela dele a sua vontade. Não, Deus produz a sua vontade dentro do homem. E com prazer o homem vai se moldando à vontade de Deus. Então Deus é Deus de Abraão. Ele é o Deus da promessa. As promessas de Deus, segundo o hino 459, não falharão. Não perca a fé. Até um hino que de vez em quando a igreja canta, que se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, você não perdeu nada. É preferível ficar sem nada e com a fé, do que ficar com tudo sem fé. Porque quem não tem fé perde, mas quem tem a fé conquista. Deus é Deus de Abraão. Deus é Deus da promessa. Deus é Deus de Isaac. Então Ele é Deus do milagre. E o que é milagre? Eu falei ontem. Milagre foge da mentalidade humana. Milagre é algo que não tem explicação. Que nada de Deus tem explicação. Nada de Deus se discute. Não há como se discutir Deus. Quem é Deus? Qual o tamanho de Deus? Onde é que Ele está exatamente? Como é que é Ele? Como é o rosto dele? Não dá para discutir. Só existem algumas coisas pequenas para o conhecimento de Deus. E nestas linguagens de antropomorfia ou antropomorfismo, é que Deus diz que se senta no trono, a sua mão não está encolhida, o seu ouvido não está gravado. Então ele fala de mão, fala de pé. Mas quem vai escrever, quem vai desenhar a mão e um pé de um espírito, já que Jesus disse à mulher samaritana, Deus é espírito. São uma figura de linguagem. Deus é grande em todo conceito. É eterno em tudo que é nele. Então não dá para desprezar Deus. Não dá para contender com Deus. Não dá para tentar humilhar a Deus e continuar vivo. Não dá para brigar contra Deus, se opor a Deus e ficar vivo para contar a história. Deus não dá seu lugar a ninguém. Deus não dá seu lugar a ninguém. O lugar de Deus é de Deus. E o que eu vejo são homens querendo ser deuses, tomando decisões como se Deus fosse. Mas Deus vai mandar a conta. Mas Deus vai resolver o problema. Muitas pessoas serão destronadas. Muitos nomes ficarão na lama, serão esquecidos. Porque o próprio Deus fará isto. Porque o trono é de Deus. É Ele quem faz milagre.
Só Deus faz o milagre, e mais ninguém, porque Ele é Deus de Isaac. E também de Jacó, que é o Deus da mudança. Não existem pessoas que parece que não tem jeito. Essa pessoa aí não tem jeito não. Bebe, fuma, prostituição terrível, vive à mercê da sociedade, mente, não gosta de nada bom, só gosta do que não presta. E se Deus quiser mudar um camarada desse, Deus muda ou não muda? Deus muda. Meu pai era viciado em cigarro. Ele poderia passar o dia sem comer, mas sem fumar não. Até o dia que Deus quis. Quando Deus quis mudar, mudou. Ele esqueceu o cigarro e passou a ser crente. Casou, hoje é pastor. Deus mudou. Deus faz milagre. Deus faz milagre na personalidade da pessoa. Deus faz milagre na mente da pessoa. Aliás, irmão, tudo que está acontecendo por aí com essa pandemia não é nada mais e nada menos do que o oferecimento de uma pressão psicológica forte demais para trazer a loucura para os homens e os homens se sentir subservientes e o homem se sentir humilhados debaixo dos pés dos homens. Só que nós somos seres inteligentes, nós temos neurônios. E o tempo da eleição está chegando, e o pessoal vem aqui buscar voto, né? Nós somos inteligentes, nós vamos saber exatamente em quem dar o voto, porque, irmãos, o que Deus faz está feito, ninguém desmancha. Deus é Deus da mudança, e Deus vai fazer uma grande mudança no mundo. Deus vai fazer uma grande mudança no Brasil, já está fazendo. Deus vai fazer uma mudança geral no Congresso Nacional, no Senado Federal. Deus vai fazer mudanças nas prefeituras, nos poderes executivos, legislativos e também judiciários. Haverá também mudanças na religião. Quem é deixará de ser. Quem não é passará a ser. Porque para os homens o valor é o que o homem tem e não o que o homem é. Para Deus o valor é o que o homem é e não o que ele tem. Porque há muitos que se perdem pelo que tem. Mas o que é, Deus disse que é. E se tiver errado, Deus muda. Há mudança no coração do homem e Deus deixa o homem no ponto onde deve ser deixado. Então você leva para a sua casa hoje, em nome de Jesus, esta palavra. Creia no Deus de Moisés, que não deixou morrer no Egito. Lembre do Deus de Abraão, que é o Deus da promessa. Lembre do Deus de Isaac, que é o Deus do milagre. E lembre do Deus de Jacó, que é o Deus da mudança. Espero que esta palavra tenha contribuído para a tua vida espiritual, para caminhar um pouco mais aí durante a semana. Deus não é amigo de beira de estrada. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Hoje, durante o dia, eu falei com o pastor presidente, reverendo José Olisvaldo Nunes de Lima. E ele mandou a paz do Senhor à igreja, aos irmãos, receba com carinho. Ele está trabalhando muito. Ora, eu já sinto um poder de responsabilidade, um peso de responsabilidade muito grande com o campo, e faço o possível para me manter trabalhando. Imagine ele que é com o estado todo. Orem por ele, por sua família, pelo seu ministério, para Deus o abençoar grandemente. Orem por mim, todos os dias eu tenho orado por vocês. E Deus continuará nos abençoando. Quero aproveitar para
Agradecer aos irmãos que têm sido canais de bênçãos de Deus para nós. Quero incluir nesta última oração os nossos irmãos idosos e enfermos, a irmã Cícera Corino, quem mais? Irmão Sebastião, temos a irmã, filho da nossa irmã, o filho da irmã Ridete, a irmã Jerusa, temos outras pessoas saudáveis, mas já estão com idades avançadas, que precisam do carinho da igreja, como é o caso da irmã Claudete, é o caso da irmã Osvanilda. Fazem o trabalho, vêm para a igreja, mas a gente percebe que a idade está chegando e nós precisamos cuidar muito bem destas pessoas da igreja. Uma Benedita, orar por eles, porque eles são de uma importância gigantesca na igreja. Procure saber, irmãos, como essas pessoas estão. Procure saber se há necessidade. E se você pode resolver, resolva. Não pode, vir para cá. Juntamos as forças. Mas enquanto isso estiver acontecendo aí no mundo, vamos cuidar dos nossos. Vamos cuidar dos nossos. Vocês têm pastor, o pastor está aqui diariamente. Eu não mudei daqui, eu não saí daqui, eu estou aqui. E estamos aqui para juntos fazermos a obra de Deus. Se chegou o tempo da gente chorar, então vamos chorar junto. Quando chegar o tempo de se alegrar, a gente vai se alegrar junto. O importante é que o nome de Deus seja glorificado. Ore pelos pastores, principalmente os pastores de campos pequenos, que estão com dificuldade na manutenção. Oremos pelos nossos missionários, que estão passando situações terríveis além das fronteiras. Orando uns pelos outros. E segure a fé. Não vos esmoreça. Não está tendo culto, reunião, mas está tendo culto online, você cultou em casa. Eu ouvi falar por aí que fecharam as igrejas. Nunca fecharão as igrejas. Podem até manter o templo fechado, mas a igreja somos nós. A igreja não fecha. Então você é igreja, mantenha a sua fé. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe para trás. Olhe para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Deus abençoe Cristo, todos os nossos irmãos. Tenham uma boa noite. Amanhã, domingo, durante o dia, você já pode acessar as aulas que foram gravadas para a Escola Bíblica Dominical. Haverá culto online à noite. Que a semana seja semana de surpresas, semana de bênçãos. Mas eu não estou acreditando muito não, porque pode acontecer um decreto, pode mudar o decreto, o decreto vai para frente. Não se preocupe muito com isso não. Se preocupe que o desenho do arrebatamento da igreja está pronto. O desenho da chegada do anticristo na terra também já está pronto. Só falta a igreja sair para o anticristo reinar. Então está chegando a hora da gente sair da terra e nos encontrar com Deus. E aí o mundo, nós não vamos levar nada daqui, porque daqui não somos, nem viemos para ficar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em cuja presença estamos, de quem somos e servimos, te louvamos, ó Deus, pela salvação das nossas almas, pela alegria e pela paz de ter a Ti como nosso Senhor e nosso Pastor. Te agradecemos pelo dia chamado hoje. Alguns passaram bem o dia, outros não, mas todos nós chegamos no final dele. Não sabemos o que a noite trará para nós,
mas entre a noite e nós põe a tua guarda, a tua proteção, guarda-nos durante toda a noite, abençoa os enfermos, te pedimos pelos idosos, decanos da igreja, te peço pelo nosso pastor, seu ministério, pela nossa família e a família dos teus servos, te pedimos pelos missionários, pelos pastores espalhados no estado, pela tua igreja, te apresento o município, o estado e a nação, te apresento o presidente da nação, te apresento o governador do estado e o prefeito do município, e que nesta oração te apresento, que quem estiver fazendo algo para o bem, que seja mesmo para o bem, que o Senhor os abençoe e conserve assim, mas que se por acaso alguém estiver aproveitando a oportunidade, Senhor, para fechar nossos templos, para fazer resistir à tua palavra, trazendo o mal para os homens, tu sabes como tratar destas pessoas, porque eu só conheço o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Exércitos. Tu és Deus em Israel. Tudo te pedimos e te agradecemos esta noite, desde agora e para sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. E todos dizem amém. Está terminado. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite.